no início da live da Jéssica. Ela fez o tratamento através do método no curso, seguiu o passo a passo, concluiu as 12 semanas e ela quis, eu convidei ela para participar e ela quis entrar aqui na live para contar um pouco da história dela, que talvez seja parecida com a sua. Então é legal a gente escutar, ver como foi a evolução, como foi o descobrimento, né, da doença, dos sinais e sintomas da síndrome fúngica. E aí entender também que cada história é uma história, cada pessoa vai desenvolver o problema de uma maneira diferente. No meu caso, foi o eczema, a dermatite nas mãos. Em você pode ser um outro problema, pode ser uma infecção de repetição, pode ser uma micose. Então a Jéssica se prontificou em contar aqui a história dela e a evolução aí no vencendo a síndrome fúngica. Ela fez parte da turma, se eu não me engano, a turma 2 do Você no Controle. E eu vou chamá-la aqui para convidar da live e depois, convidar aqui para participar dessa live. E depois a gente vai dar sequência e eu vou falar tudo sobre café. Então você que toma café, que gosta da bebida, que tem dúvidas na hora de escolher, que viu o último post que eu coloquei ali no perfil, no feed, falando em relação ao risco de contaminação, tanto por fungos quanto por outros bichinhos indesejáveis. Ninguém quer tomar um café cheio de bichinho. Esperamos que o café esteja ali nas suas melhores condições. Então a gente já vai falar sobre café, vou ensinar vocês a escolherem café de boa qualidade, tá? E quem ficar aqui até o final da live, depois eu vou mandar a tabela com a lista ali dos cafés da avaliação, quais que não foram tão bom avaliados, e vou ensinar vocês, claro, a fazer a escolha de um bom café, que é esse o propósito da live. Oi, Fábio, boa noite. Deixa eu chamar a Jéssica aqui para ela contar um pouco da história dela para vocês. Deixa a Jéssica entrar. Quem está entrando agora na live, boa noite, pessoas bem nutridas. Hoje o tema da live é café. Oi, Jéssica. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Jéssica? Estava contando aqui para o pessoal que você fez parte. Você entrou na segunda turma ou na primeira, Jéssica? Na segunda. Na Na segunda? primeira não foi. Foi na Tá. segunda. Então a Jéssica se prontificou aqui em participar da live para contar um pouco da história dela, como que foi a evolução no tratamento aí da síndrome fúngica, do método Você no Controle, que seguiu ali o passo a passo. Jéssica, conta um pouquinho da sua história, como você percebeu. Primeiro, obrigada por participar, por estar aqui ao Ah, que vivo isso. às 9 da noite. Podia estar aí de boa, tranquila, descansando e decidiu aqui participar. Eu É, já tô de boa, então tá ótimo. Já tô descansando. Ai, que bom. A Jéssica mora no Rio de Janeiro, maravilhoso. Sim, Amo o Rio de sim. Janeiro. Jéssica, conta para o pessoal como que você identificou que você estava com síndrome fúngica. Como foi? Primeiro, conta a sua linha do tempo. A sua alimentação na infância, na adolescência, de maneira resumida, e como você percebeu os sinais de síndrome fúngica. Tudo bem. Bom, na minha infância, eu lembro emblematicamente que eu ia no mercado com meu pai e eu via aquelas latinhas de leite condensado que abria igual um refrigerante e implorava para ele comprar para mim. E ele comprava. Então eu saía do supermercado várias vezes bebendo aquela latinha de leite condensado, como se fosse um refrigerante. E era traquinas, era biscoito. E eu sempre fui uma criança que não ficava obesa, mas ficava barrigudinha, com uma barriga enorme. Na adolescência, eu perdi isso, né? E fui emagrecendo por causa do estirão. Mas eu me recordo de, na adolescência, sentir muita dor vinculada a gases. Eu sentia muitas dores abdominais, que não eram cólicas femininas, cólicas menstruais, mas eu lembro que às vezes eu almoçava e sentia muita dor e eu tinha que deitar, porque só deitando que melhorava as dores. E eu não associava aquilo a nada. Eu falava, normal, deve ser o feijão. E com o tempo passou. Com o tempo passou, fui ficando adulta, fui melhorando um pouco a alimentação, fui parando de não comer nada e almoçar um Subway. Às vezes, no meu estágio, eu fazia isso. Eu passava o dia inteiro sem comer,
Aí chegava a manhã inteira sem comer, chegava meio-dia, comia o quê? Um Subway de 30 centímetros e não engordava. Não engordava porque no meu estágio eu andava muito, mas, né, era complicado. E chegava à noite, eu comia, sei lá, qualquer coisa que tivesse casa. Geralmente era pão de novo. A gente não tem essa educação, a gente acha que é normal e que se você não morreu, o que não mata engorda. A única preocupação que eu tinha era com engordar. E eu lembro também que quando eu era nova, a sensação é de que, bom, eu vou comer uma torrada, hoje eu vou comer uma torrada, e de tarde eu vou comer um pouquinho de arroz e feijão, e assim eu vou emagrecer. E eu emagrecia. E às vezes de noite tomava um copo de leite. Emagrecia, mas a custo de quê? Porque eu era jovem e eu era ativa, só que a custo da minha saúde. Hoje eu vejo, né? Mas eu senti mais o problema. Teve uma época que eu cheguei a pesar 90 quilos, que foi assim que eu comecei a trabalhar em escritório. Porque antes eu estudava o dia inteiro e era mais ativa, porque meu estágio era andando, fazendo inspeção elétrica em subestações. Então eu andava muito, eu andava o dia inteiro. Mas logo depois eu comecei a trabalhar em escritório, regime administrativo, 8 às 18. E comecei também a ganhar mais dinheiro, então eu compensava o fato do estresse do trabalho comendo. Tem uma franquia aqui no Rio que se chama Croassonho. Não sei Ah, se tem eu por aí. conheço essa franquia. Tava lá toda semana. Ô, Eu tava lá Jéssica, direto. e você falou um ponto super importante. É, você estava numa fase da sua vida que você era fisicamente ativa, você gastava muita energia pelo seu trabalho, e depois virou para um outro ciclo que você foi para um trabalho administrativo, mas você manteve a repetição dos mesmos hábitos. Você manteve o mesmo estilo de vida. Isso acontece também com a questão da idade. Né? A gente está num padrão alimentar da fase dos 20, aí dos 25, dos 30. Você se importa de falar a sua idade, Jéssica? Eu tenho 29, mas quando eu cheguei no maior peso possível e o início, eu acho que foi ali que começou a desencadear os maiores problemas de saúde, foi quando eu estava com 24. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos, sendo que eu Nossa. peso 1,65. E é claro que não era só por causa dos meus hábitos alimentares. Os meus hábitos alimentares são um reflexo do psicológico. Porém, eu tava sem ideia nenhuma de como me alimentar. Então, eu encontrei uma nutricionista na época, uma nutróloga, que me ajudou bastante. E aí eu consegui voltar, assim, a pesar uns 75 e melhorei bastante. Mas depois de um tempo, eu desandei de novo. Por que eu desandei de novo? Porque eu achei que eu já sabia tudo que eu precisava saber. E aí eu comecei a repetição de outros alimentos. Eu repetia ovo demais, ovo todo dia, whey protein todo dia, iogurte com muita caseína, esses iogurtes muito proteicos, todo dia. Nossa, eu vi assim, 17 gramas de proteína. Caraca, esse aqui é o meu lanche. Proteína, zero lactose, não sei o quê. Achava que estava abafando. E às vezes eu não estava engordando, porém eu sentia que eu não estava bem. Um dos primeiros sintomas que voltaram a aparecer em mim eram umas bolinhas. Agora que, depois que a gente conversou, eu lembrei que numa viagem a Curitiba apareceram as bolinhas iguaizinhas às suas no meu braço e também nos meus pés, nas mãos e nos antebraços, e sumiram depois. Aí eu falei, bom, deve ter sido alergia ao repelente de mosquito. Só que outro dia que eu não passei repelente, apareceu também e sumiu depois. Não coçava, mas minha pele ficou toda empolada. E aí passou. Aí começaram umas cólicas que eram diferentes. Elas não passavam, eram como se fosse uma dor no baixo ventre e que não passava. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Eu fui pesquisando, indo em médico, e aí eu descobri que era endometriose. Aí todos os médicos dizendo, não, você vai ter que tomar anticoncepcional
aí até você querer engravidar e acabou. Só que tem um porém, eu tomei anticoncepcional durante 10 anos na minha vida e eu sei o mal que me fez. Na verdade, eu acho que ele contribuiu muito mais para eu ter desenvolvido endometriose depois que eu parei do que o contrário. Essa é a minha opinião, eu sei que não é uma opinião médica, mas é o do que eu sinto no meu corpo. Porque eu engordava, eu me sentia mais fraca, mais cansada, deprimida, nossa, deprimida. Então, quando eu Baixa libido, né, Jéssica? nem se fala, eu era outra pessoa. É como se tivesse um véu na minha frente. É como se uma coisa não deixasse eu sentir o mundo. Quando eu tomava anticoncepcional, é como se o mundo estivesse meio borrado. Eu não falei, não vou voltar a tomar isso. Aí eu comecei a pesquisar sobre tudo. E quando eu pesquisei, eu vi que a endometriose tem muito a ver com o sistema imunológico. Aí eu falei, caraca, realmente parece que é uma falha do meu sistema imunológico, como se minha imunidade estivesse muito baixa e não conseguisse lidar com o retorno menstrual, como se fosse até uma coisa dentro do espectro autoimune. Eu falei, porra, minha mãe tem tireoidite de Hashimoto. Eu falei, não, vou ter que começar a ver que tem alguma coisa errada comigo. Aí eu fui notando também que eu sentia outras coisas, umas coceiras aleatórias pelo meu corpo. Eu notei que eu comecei a ter dermatite seborreica atrás da orelha, coisa de homem. Notei que caspa aumentou, até pano branco. Eu falei, não, gente, isso está muito característico de alguma coisa. Tem que existir alguma coisa assim aqui. E aí comecei a ver insights. O que eu achava informação era mais insight em inglês. O pessoal fala que é Candida overgrowth, essas coisas. Uhum. Aí quando eu achei o seu conteúdo, eu falei, porra, é agora que eu vou aprender esse negócio direito. Porque eles falam todos os sintomas, mas eles não falam direito como você tem que fazer. E geralmente eles entregam em inglês e em dólares, super caro. Eu falei, porra, como é que eu vou conseguir alguém para me ajudar aqui? E assim, tem muitos nutricionistas hoje em dia, tá melhorando, eles estão entendendo mais dessa condição, dessa síndrome, mas ainda, na minha opinião, a prática é muito voltada só a tentar matar diretamente o fungo e não tentar te consertar. Eu sabia que não. Consertar mesmo a saúde do seu intestino, eu sabia que não ia ser suficiente. Se eu ficar só tentando matar o fungo, não vai ser suficiente. Então, eu falei, cara, eu sei que eu tô com uma sensibilidade alimentar. É isso que eu tava conversando com meu marido. Eu comecei a ler bastante para tentar entender como é que meu corpo estava reagindo ao que eu comia. Não só ler e observar. Eu fiz aí a gente até conversou, que eu fiz o ciclo de 21 dias e eu percebi que uma das minhas maiores sensibilidades é o ovo, porque o ovo foi o que eu mais me expus nessa época que eu estava malnutrida. Porque eu me nutria Não, muito não estava mal bem e nutrida, estava mal repetia. nutrida. Voltou, voltou. Fala Voltou, o que você ia voltou. falar. Não, falei que você estava mal nutrida, mas agora está bem nutrida. Está Graças a evoluindo Deus. cada vez mais. Graças a Deus. E assim, a verdade é que olhando em retrospecto, teve uma época que eu cheguei a emagrecer, depois enquanto eu estava em tratamento reduzindo o peso, que eu cheguei em 90 quilos, eu comia bem. A dieta que a minha nutróloga passou era os 300 gramas de legumes e verduras variadas no almoço e na janta, então era muito boa. Mas aí o que eu fiz? Quando eu fiquei por conta própria, achando que eu já estava sabendo tudo, eu comprei uma marmita fit e comia todo dia umas 100 graminhas de um negócio desse tamanho assim, de uns leguminhos cortadinhos, e achava que estava arrasando. E como era poucas calorias, chegava de noite e falava assim, vou comer uma pizza, já que eu comi pouquinho ali do frango com um pouquinho de cenoura, vou comer uma pizza. Então, eu não estava me nutrindo e ainda estava comendo coisas com potencial alérgeno. Eu acho que isso contribuiu demais para eu É, desenvolver isso. sim, e o bom, Jéssica, que você pode compartilhar, que você compartilhou inclusive com as pessoas, vou até voltar aqui os comentários, porque tava tampando aqui você, é que foi uma fase bem extensa para você entender o que estava acontecendo com você.
Então, muitas vezes a gente não percebe que o supercrescimento fúngico, ele vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. O invasor ali vai crescendo de pouquinho em pouquinho no corpo, e quando a gente realmente sente a virulência, é porque esse supercrescimento, ele já está ali acontecendo há anos, que é desde, muito provavelmente, da exposição alimentar na infância, na adolescência, e que tudo bem, o passado está lá, a gente não consegue apagar, mas é importante a gente ter a nossa linha do tempo e entender que daqui para frente a vida pode ser outra, pode tem tratamento, né? Pode ser transferida aí para um novo estilo de vida. E como você mesmo disse, não é só eliminar o fungo. Você precisa entrar numa imersão para que você tenha uma troca aí de estilo de vida. E que não precisa ser da noite para o dia. Tem que ser um pouquinho todo dia para ser sustentável. Mini hábitos, né, Jéssica? Para que realmente vire uma chave. Isso faça parte da sua rotina e não durante só uma fase. É uma coisa que eu sinto que melhorou muito, que era um dos sintomas que eu percebia, era que eu sentia dores musculares também. Umas dores inexplicáveis, é como se eu tivesse tomado uma mini surra de manhã. Teve no auge mesmo, porque eu operei para retirar a endometriose. Então eu tomei antibiótico. Logo depois da tomada do antibiótico, parece que a quantidade de fungos aumentou muito, porque não tinha bactérias lá. Então, se eu comesse alguma coisa com maior teor de carboidrato, eu me sentia quase que se eu tivesse bebido álcool mesmo. Eu me sentia meio tonta. Eu acordava no dia seguinte de ressaca. Eu achei isso incrível. Eu falei, realmente faz todo sentido, tudo isso que eu tô aprendendo faz todo sentido, porque eu sentia na pele mesmo, eu acordava de ressaca com dor de cabeça, cheia de sede, incrível. É isso E mesmo. hoje em dia eu sinto as coisas que, depois que eu fiz o ciclo de 21 dias, tudo mais, a minha língua já tá quase zerada, assim, não é mais branca, ela amanhece rosada, coisa que eu achava normal ter a língua branca. Eu achava, não, a cor da branca é normal. Não, é normal a cor da rosada, eu nem sabia. E, e também as dores musculares, eu não sinto mais como se eu tivesse apanhado. E ó que ontem eu treinei musculação e hoje também estou ótima. Então, realmente, a alimentação é a base. A alimentação e o nosso psicológico também, Sheila. Eu te Também. agradeço por colocar tudo isso de forma tão fácil da gente entender. Ah, Em obrigada. português. Em português, traduzido. Ai, que bom, Jéssica, eu fico feliz. E só para fechar aqui, para eu começar a falar um pouco sobre o café e tudo mais, que é o tema da live, a Jéssica, a gente conversando, que ela fez a consultoria dela comigo no fechamento ali das 12 semanas, compartilhou, não sei se você me permite falar em relação ao seu objetivo, ela tem como um Pode próximo falar. passo, talvez estudar aí nutrição ou medicina. Então ela está querendo É virar o que eu essa chave. passar. Vai passar sim. Ela gostou tanto, tanto, tanto de entrar nesse universo, nesse mundo do estilo de vida, da saúde, e por ter sentido na pele também a questão de ter passado com profissionais, a parte do diagnóstico, de como é feito o tratamento, né? Muitas vezes não tem o acolhimento. Eu também senti isso na pele, passei em 4 médicos para tentar entender o que estava acontecendo com a minha mão, até eu parar para me analisar e falar, não, tratamento é o que tem que fazer, né? Uhum, Não é o sim. remédio, eu vou ter que fazer o tratamento. Então, esse acolhimento, tudo isso despertou nela a vontade de entrar na área da saúde. Bom, te espero, se você realmente entrar, que eu acredito que isso vai acontecer. Estou aqui de braços abertos para te dar um suporte se você precisar. Obrigada. Me dá um estágio. É, Tô brincando. Não, mas ó, um prazer, viu? Obrigado por tudo. E eu vou ficar na live para escutar sobre o café, que muito me interessa. legal, Tá vamos bom? conversar agora sobre café. Obrigada, Jéssica. Boa noite. Boa noite. Beijo, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.